Você precisa parar de quebrar promessas. O assunto desse vídeo de hoje, apesar de ser muito simples, ele também é muito importante porque eu acredito que você com certeza durante a sua vida você já deve ter feito diversas promessas para você mesmo. Um dia eu vou conquistar uma mansão, um dia eu vou viajar ao mundo, um dia eu serei um grande empreendedor, um dia eu passarei naquele concurso que eu tanto desejo. Um dia eu vou ter esse carro. Esses tipos de coisas são muito importantes, mas o mais importante disso é o detalhe do objetivo. Como assim um detalhe do objetivo? É quando você fala que vai fazer algo que você sabe que é importante para você alcançar esses objetivos, mas você não faz. E o problema dessas promessas, quando você mente para você mesmo e mesmo assim você não muda, é que você vai se afundando cada vez mais. E o problema principal quando você não faz esses tipos de hábitos que você sabe que seria bom para você é porque você destrói sua própria confiança. E o problema disso, com certeza não é fácil você querer mudar ou realmente se tornar aquele tipo de pessoa que você deseja ser. Mas quanto mais você mentir para você, mais você vai te afundar. Eu não falo isso por engano não, mas é muito fácil você conhecer um tipo de pessoa que ela todos os dias fala que vai fazer algo. E eu me encaixo nisso em diversas coisas e eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente nesse momento porque é algo que me tira da zona de conforto e é algo que eu já falei diversas vezes que eu ia fazer e não fazia. Então, quando você mente para você mesmo, além de você quebrar sua confiança, você simplesmente destrói os seus sonhos. Pensa comigo, daqui a 10, 15 anos, se você continuar mentindo para você mesmo, se você continuar falando frases como amanhã eu começo, segunda vai ser melhor, próximo mês ou no próximo ano, daqui a 6 meses, ainda tem muito tempo. E o pior de tudo é que quando você começa muitas vezes, você desiste logo, porque isso é muito normal. O nosso corpo não está acostumado com desconforto. Mas a verdade é que você está mentindo para você mesmo. Se você se comprometeu com aquilo, se você realmente quer que segunda comece, não espere que segunda comece, comece hoje, se você sabe que você pode fazer isso. Porque você está sempre adiando aquilo que é difícil, você está sempre adiando sua zona de conforto, e quando ela finalmente chega, você cria mais uma desculpa. Por quê? Você está cada vez mais abraçando o fácil, abraçando aquilo que é muito mais cômodo. É muito mais fácil você estar na sua vida do jeito que ela está, fazendo as mesmas coisas e não está realmente buscando mudar. E é justamente esse o papel perfeito para você simplesmente afundar sua vida. Mais uma vez eu falo isso. Se você continuar mentindo para você mesmo, você vai afundar sua vida. Porque você simplesmente daqui a 10, 15 anos, você não vai pensar no segundo eu começo, você não vai pensar no daqui a 6 meses melhora a minha vida. Você não vai pensar que as coisas simplesmente caem do céu. A única coisa que você vai pensar é: eu tinha tempo e não fiz. Um grande exemplo que eu posso citar para você é o David Goggins. Durante o livro do David Goggins, é uma história real, se você não leu esse livro ainda, leia. Ele fala simplesmente que ele era obeso. Ele estava no fundo do poço, cheio de desculpas e tinha muita insegurança. Mas ao invés dele escutar suas desculpas durante todos esses anos da vida dele, onde ele realmente, eu acho muito interessante a parte que ele fala do espelho, né? O espelho da verdade, eu acho que é mais ou menos assim que ele conta. Ele simplesmente se olhou no espelho e viu que precisava mudar, pois ele não estava tendo o tipo de atitude que ele queria, não estava sendo o tipo de pessoa que ele precisava ser para o objetivo dele. E ele tomou essa atitude por uma coisa muito simples, pois ele queria ser, muito simples não, né? Na verdade ele queria ser um Navy SEAL, mas ele queria passar pela Semana Infernal e consequentemente se tornar um Navy SEAL. Só que ele olhou para si mesmo e viu que ele não era o tipo de pessoa que estava adepto a conquistar aquele objetivo. Mas ao invés de ele mentir para si mesmo, ele finalmente buscou mudar, buscou melhorar seus hábitos, treinar, estudar cada vez mais para a prova também teórica na época. E é muito interessante como ele simplesmente mostra o quanto o desconforto, o quanto você não escutar suas desculpas muda. E é muito importante que você leve isso a sério. Eu tenho outro exemplo muito interessante de outro livro que eu li, que também é baseado em história real, que é o do Phil Knight, o famoso criador da Nike. E o que eu consegui aprender com ele foi que esse cara aqui, ele estava muito disposto a arriscar. Ele estava disposto a todos os momentos sair da zona de conforto dele e buscar ser uma pessoa melhor. E por que eu falo que Phil Knight é um grande exemplo para você também, além do David Goggins, que era um ex-obeso, se tornou Navy SEAL, virou ultramaratonista. O Phil Knight, em nenhum momento ele está acomodado, ele está sempre buscando o seu objetivo. Então, quando a gente trata de uma pessoa que ela pede muita desculpa, é justamente o tipo de pessoa que abraça a zona de conforto. E o Phil Knight ele fazia totalmente o oposto. É muito interessante a determinação que esse cara teve em simplesmente fazer
o impossível e o possível para conquistar os seus objetivos e nunca se acomodar. E é quando eu falo de acomodar, esse ponto é muito importante, porque se você está criando desculpa, se você não está realmente se tornando uma pessoa que deseja, você está preferindo sempre escolher o fácil, você precisa, por último, ser acomodado. Você precisa olhar para você mesmo e ver quais são os tipos de coisas que você pode mudar aos poucos. Então aqui vai o meu conselho para você que prefere ficar mentindo para si mesmo e possivelmente você se sinta culpado, porque você não está sendo o tipo de pessoa que você deseja ser. Então o que eu faria e eu fiz, que vem me ajudando cada vez mais a não mentir para mim mesmo e agir com disciplina, agir mesmo que eu não queira, né? Agir contra a minha zona de conforto. Eu acredito que se você é uma pessoa que está querendo realmente sair do zero, uma pessoa que não está acostumada a ter bons hábitos, você não está acostumada a realmente sair da sua zona de conforto, o que você pode fazer é escolhendo um caminho onde você faz aos poucos, um caminho onde a repetição é exigida. Então, eu lembro o que eu fiz no começo, eu queria começar a ler, eu queria ter o hábito da leitura. O que eu fiz foi começar a ler pelo menos uma página por dia. Por exemplo, eu posso falar uma coisa que eu estou fazendo atualmente, que é tentar ler a Bíblia todos os dias. E o que eu faço basicamente é ler um capítulo no dia. Porque, querendo ou não, quando você pensa no agora, você fala, é muito pouco. Mas para uma pessoa que não estava lendo constantemente, já é grande coisa. Porque quando você soma, você pega um hábito onde você faz em pequenas coisas e você repete diversas vezes, você constrói grandes coisas. Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Se você quer começar a ir para academia, se você for 30 minutos todos os dias, no final da semana você fez ali 5, 4, 3 na semana, até mesmo 6. Se você quer ser uma pessoa que estuda todos os dias, estudar 15 a 30 minutos todos os dias, no final da semana você vai somar uma boa hora de estudos e você vai ter aprendido mais. Então, até mesmo postar conteúdo. Se você quer começar a postar conteúdo todos os dias, você quer postar, você quer ser constante, antes de postar todos os dias, você precisa começar aos poucos. Antes de você querer ser um grande atleta, você precisa realmente deixar o seu corpo em forma, você precisa se acostumar com os treinos, então comece com pouco. Então o que eu digo para você é escolha algum hábito, escolha no máximo 3 coisas que você sabe que se você fazer vai ser bom, mas que você faça ela em parcelas, pouco a pouco, todos os dias, ou dia sim, dia não, da melhor maneira que ficar para você. Então, dessa maneira, você vai evitar uma coisa que é muito fácil de acontecer, é basicamente a overdose de produtividade. O que seria essa overdose de produtividade? É quando você começa com muita vontade, com muita motivação em fazer algo e você simplesmente se esgota em menos de um mês. Você foi para academia todos os dias, treinou pra caramba, você estudou muito e você simplesmente cansa. Por quê? Porque quando você perder a motivação, você para. Mas quando você está fazendo aos poucos, mesmo quando você tem pouca motivação, você sabe que aquilo não é tão difícil de fazer. E aí seu corpo vai se acostumando. O nosso corpo, ele é totalmente adaptável à nossa rotina. Então você tem que lembrar que se você for fazendo aos poucos e seu corpo for se acostumando aos poucos, você vai subir na régua e seu corpo automaticamente vai se acostumando com essa rotina e vai se acostumando com também você dizer não para a preguiça. O que seria a outro conselho que eu dou para você. Quando a preguiça sorrir para você, quando o conforto falar mais alto, você sempre diga não. Você precisa lembrar do seu objetivo, do seu propósito e do porquê você está fazendo isso. O conselho, por último, seria o oposto do tópico desse vídeo, que é basicamente você fazer metas e não cumprir, é você fazer metas e cumprir elas, é isso mesmo. Quando você faz simplesmente uma meta e você cumpre, você se motiva. Mas eu acho que muitas vezes você mente para você mesmo porque você acha que aquilo está muito distante. Então, como eu falei para você, você ser e fazendo aos poucos e também aprendendo a dizer não, você vai conseguir, consequentemente, cumprir essas metas. Então, ao invés de você não ser realista com suas metas, seja cada vez mais realista com sua meta de acordo com sua realidade atual. Então vamos dizer que você quer começar, um dia você deseja ganhar mais de 100 mil reais por mês. Você pode começar com, eu quero fazer 1.000 reais toda semana, eu quero fazer 5 mil toda semana. Você vai se adaptar aos seus hábitos, isso aqui é um exemplo. Lembrando, você vai adaptar o hábito, o seu objetivo de acordo com suas metas. Então seja realista com suas metas, que é muito mais fácil você conquistar metas pequenas que estão bem direcionadas do que você colocar metas grandes e realistas
e quando você olhar para si mesmo, você vai se sentir desmotivado porque você está muito longe. Então, o que eu digo para você é façam pequenas metas realistas que estão direcionadas para o seu grande objetivo, ao invés de criar metas que são grandes e estão muito longe da sua realidade. Isso te ajuda muito em questão da motivação e questão da gratificação. Querendo ou não, quando você tem uma gratificação, seu corpo, sua mente agradece e você se sente mais motivado para continuar, independente da situação, mesmo que você esteja desmotivado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curte, deixa o like, se inscreve e qualquer coisa, converse aqui comigo nos comentários e muito obrigado pela sua atenção.